Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa live do QC para o concurso do Departamento da Polícia Federal, da PF. Olha, um baita concurso em área administrativa e uma carreira sensacional, porque na PF você tem assim uma atividade muito dinâmica. Como ela é a Polícia Marítima Aeroportuária de Fronteiras, existem muitas missões, sabe, em outros locais do país, até no exterior. Então, trabalhar na PF é trabalhar numa polícia de ponta, uma polícia altamente especializada, técnica e que trabalha com o que há de melhor em termos de investigação no Brasil. É uma polícia de referência, inclusive internacional. Tá bom, gente? O professor selecionou várias perguntas aqui. As questões existentes dos últimos certames são no padrão certo ou errado, então é 880. E você precisa ter muita segurança nos conteúdos, porque perder questões aqui pode custar a sua aprovação, né? Não sabemos ainda detalhes de como vai ser o concurso, porque aguarda-se o edital, não é verdade? Mas, normalmente, uma errada anula uma certa, tem aquela questão, né, do padrão CESP-SEBRASP. Logo, o professor vai mostrar aqui o estilo de perguntas dos últimos concursos, perguntas gerais, tá bom? E perguntas mais específicas. O que eu notei é que licitações na área administrativa cai muito. Não cai não, chove. Né? Você coloca o filtro lá no QC e olha que as questões de licitações e contratos realmente despencam. Por quê? Gente, óbvio, né? Óbvio. PF, área administrativa. O que vai cair? Vai cair procedimento de licitação mesmo, é o dia a dia da área administrativa, né? Outro tema forte é processo administrativo federal, porque tudo se desenrola, como a gente diz, em processos administrativos, né? Processo administrativo não é só o PAD da Lei 812, mas é o dia a dia da administração. A PF usa um processo administrativo eletrônico chamado SEI, S-E-I, SEI. É o mesmo que nós aqui no Paraná utilizamos no Tribunal de Justiça para a tramitação dos processos administrativos. Então você vai aprender a trabalhar com o SEI quando você passar, etc., mas seguindo as diretrizes da Lei do Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9784. Eu vou repetir, Lei 9784. Então, se você vai fazer o concurso da PF, lembre-se, licitações. Licitações. Nós temos, neste ano de 2003, a 8666 ainda valendo, junto a 14133. Tá bom? Se os editais vão cobrar ou não, a gente tem que ficar de olho e verticalizá-los quando eles forem publicados. Além disso, a Lei do Processo Administrativo Federal cai sempre, 9784, Lei 9784, e a Lei 812, que é a Lei dos Servidores Públicos Civis da União. Eu diria que essas três matérias, eu não vou falar três leis, porque são mais, né? Licitações são duas, pelo menos. Então, nessas três matérias, nós temos três grandes eixos de cobranças no concurso da PF. Eu vou repetir, três grandes eixos. Licitações e contratos é o primeiro eixo, processo administrativo federal e o estatuto. A Lei 812, o Estatuto da Carreira Escolhida, né? Que vai regular ali investidura no cargo, né? Posse, exercício, direitos, deveres, regime disciplinar, temas fundamentais para a Polícia Federal enquanto serviço público federal mantido pela União. Tá bom, gente? Vamos lá então, caderno de questões. Tá aí, vou pôr na tela, tá? Vou encaminhá-lo também para que você tenha acesso a esse caderno, tá certo, gente? Qualquer coisa, se tiver alguma necessidade, alguma dificuldade, manda um direct para o professor, @prof_Ferdinando Escremin, @prof_Ferdinando Escremin no Instagram. Professor, gostaria do caderno de questões, não consegui baixar, tive algum problema, etc. O professor manda para você por e-mail. Tá bom? Mas eu vou encaminhar também a equipe do Q. Beleza, gente? Vamos então para as questões sem mais delongas, né? Chega de churumelas. Vamos para as perguntas aqui. CESP-SEBRASP 2013, Polícia Federal, Perito Criminal Federal. Então, primeira pergunta fala das licitações.
A respeito das licitações e contratos, julgue o item a seguir. E é uma pergunta sobre princípios. Então fala, o princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação de empresa que não cumpriu as exigências estabelecidas. Professor, traduz para mim, por favor. Vamos lá. As bancas gostam de usar palavras difíceis, gostam de usar o juridiquês. E se você não é da área do direito, aí a situação complica um pouquinho mais, né? Dentre os princípios das licitações e contratos, nós temos o que estipula as regras do jogo, né? O edital é a lei interna da licitação. Essa é uma frase clássica do direito administrativo, eu vou repetir. O edital é a lei interna da licitação. Significa que a administração deve respeitar o edital que ela mesma publicou, né? Esse princípio chama vinculação ao edital, né? A administração está vinculada, está adstrita, está obedecendo ao edital que ela mesma fez, senão vira bagunça, né, gente? Eu crio um edital, eu, administração, depois eu não cumpro o edital que eu mesmo publiquei. Né? Então, o edital contém as regras do jogo. Beleza? E esse edital vincula a administração a essas regras. De modo que, se alguma empresa que está licitando, que está concorrendo, ela não cumpre as exigências, ela deve ser inabilitada. Inabilitada. E fora. Ela vai ser inabilitada porque ela não cumpriu as exigências estabelecidas no edital. Enunciado, certo, claro, certa resposta, né? O princípio da vinculação restringe o próprio ato administrativo às regras. É o cumprimento das regras do jogo. E aí ele exige a inabilitação da empresa que não cumpriu as exigências. Não cumpriu, está fora. É simples assim. Tá bom? Vamos ver aqui. Só 9% erraram, uma pergunta relativamente simples. A número 2 também, acredite ou não, licitações e contratos. Lembra que o professor falou? É, amigão, é amiga. Licitações e contratos, chove em concursos da PF. Tá bom? Perito, mais uma vez, prova de 2013, mesma banca. Diz o CESP, a licitação, após a adjudicação, não pode ser anulada pela administração pública em razão do princípio da segurança jurídica. Bom, quando a licitação ela é concluída, né, ela é homologada e adjudica-se o objeto da licitação ao vencedor. Literalmente eu falo, vem cá campeão, você ganhou a licitação, eu estou homologando aqui, assina aqui, etc., adjudiquei, assina o contrato e vamos para o cumprimento, vamos para o que realmente importa, para o que realmente interessa. Mas, suponhamos que eu passei o objeto, adjudiquei, entreguei a licitação a quem ganhou e olho lá e falo, opa, esse edital aqui está com problemas, essa licitação ela é nula. Eu não posso anular? Claro que eu posso. Então essa é a questão canto da sereia. Por que questão canto da sereia? Porque ela traz uma história bonita, em razão da segurança jurídica. Um termo muito em voga, um termo muito falado. Olha, a administração, segundo a Lei de Introdução às Normas ao Direito, a LINDB, deve obedecer à segurança jurídica. A administração deve respeito à ordem jurídica. Claro, não se discute. O problema não está na frase seguinte, o problema está na frase do meio. Essa frase do meio é o problema. Não pode anular. Pode. A administração não só pode, como ela deve anular os próprios atos quando esses atos estiverem eivados, maculados, manchados de ilegalidades, manchados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Tá bem? Então há aqui um equívoco
né, da banca, claro, proposital, né, nessa explicação aí com relação ao conceito, né? Não pode ser anulado? Pode. Aí vem o canto da sereia, mas a segurança jurídica, ó, blá, 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 blá. Tem nada a ver, gente. Se você tem uma situação de nulidade, né, você vai anular, claro. A administração não só pode, como ela deve anular os próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Súmula 473. Súmula 473 do STF. Súmula 473 do STF. Princípio da autotutela. Princípio da autotutela. Olha aqui na Lei 9784, o artigo 53. Na Lei do Processo Administrativo Federal, o artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Mas ela deve anular os próprios atos quando forem ilegais. Quando forem ilegais. E aí está dizendo que não pode. Claro que pode, né? Então, o gabarito aqui é errado. Você vai assinalar a resposta errada, tá? Nas opções, a resposta é errada. Tudo bem? 14% só erraram essa pergunta. Seguimos. Mais uma, licitações e contratos. A terceira do dia, hein, professor? Pois é. E eu vou dizer mais, viu? Quando eu fui preparar a live aqui, eu tive que falar, não, deixa eu ir para outros assuntos também, né? Porque só licitação, mas é o assunto número 1 aqui nas perguntas. Tá certo, gente? Não é uma matéria gostosa, assim, né? Não é uma apple pie, não é uma torta de maçã estudar esse assunto. Mas, gente, nós temos que ser assertivos. Se é o assunto que mais cai, é o assunto que eu mais vou estudar. E depois que você estuda e aprende, tudo fica mais fácil. Você aprende a gostar da matéria. Beleza? Pergunta número 3. A respeito de licitações e contratos, julgue o item a seguir. A alteração contratual deve observar um tratamento igualitário, indispensável, a todos que estejam na mesma situação e a manutenção do interesse público. É uma perguntinha simples com palavras difíceis, tá? Uma pergunta simples com palavras difíceis. Se eu, enquanto administração, pretendo alterar o contrato, eu tenho que tratar todo mundo igual. Eu não posso, eu vou alterar aqui para o meu amigo, para o meu chapa, para o meu parça, e para o outro que eu não vou muito com a cara, eu vou ferrar ele. Não pode, né? Princípio da impessoalidade da administração. Então eu tenho que garantir, enquanto Estado, tratamento igualitário a todos que estejam na mesma situação, isonomia, igualdade. Né? Todos que estão na mesma situação devem receber o mesmo tratamento, princípio da igualdade material. E também eu devo olhar o interesse público pelo princípio da finalidade. A administração visa a atender ao interesse público, beleza? Então aí tem alguma coisa errada no enunciado? Não, né, professor? Eu tenho que tratar todo mundo igual? Tenho. E eu tenho que manter o interesse público? Também. Logo, a resposta é certa. Tudo bem? Certo, vocês vão assinalar. Nas estatísticas, por incrível que pareça, né, das 3 agora, a que maior teve índice de erros, né, 14,86%. Mas uma perguntinha tranquila, é o óbvio ululante. Né? A alteração contratual tem que tratar todo mundo de forma igual. E tem que manter o interesse público. Tranquilo, né? Bem sossegado, tá bom? Vamos para 4. Licitações de novo, professor. Turma, é o que eu falo para vocês, né? A gente já está um pouquinho calejado, né? O professor está calejado de concursos. Eu fiz mais de 50 concursos na minha vida. Reprovei na maioria, passei em alguns, passei em 13 concursos, né? Mas reprovei um monte. Magistratura eu reprovei mais de 10 vezes, eu acho, né? Passei em 3. Estou feliz, estou realizado, né? É para dizer que não existe vida fácil para ninguém, né? Que fase, não está fácil para ninguém. Então vamos lá.
Haverá dispensa de licitação nos casos em que houver fornecedor exclusivo de determinado equipamento. Bom, o que você precisa lembrar aqui? Nós temos procedimento de dispensa, que pode se dar na licitação dispensável, dispensada, ou inexigível. Qual é a diferença entre dispensar a licitação e ela ser, inexigível? Qual é a diferença entre licitação dispensada, dispensável ou inexigível? Gente, quando que eu não consigo exigir a licitação? A licitação inexigível começa com in de inviável. É inexigível porque ela é inviável. E a dispensa eu posso fazer ou não a licitação. Eu posso fazer ou não a licitação. Não é verdade? Então, na dispensa é uma escolha e na inexigibilidade é uma consequência natural de que não adianta você fazer porque não tem competição. Por exemplo, fornecedor daquele equipamento é exclusivo. O que é exclusivo? É só ele. É só ele. É só ele que tem aquele produto no Brasil. Eu vou licitar para quê? Uma das ideias da licitação é você ter concorrência, você ter competitividade. Concorrência no sentido de competitividade. É você buscar o menor preço, a melhor proposta, que nem sempre é o menor preço, mas a proposta mais vantajosa à administração. A proposta mais vantajosa à administração. Não é verdade? Agora, só tem um cara que fornece. É pegar ou largar. É só ele. Ele é exclusivo. Então, tem margem de liberdade aí? Não tem, pessoal? Não existe margem de liberdade nesse caso. Logo, se é só ele que fornece, a licitação é inexigível. Olha a pegadinha. Inexigível. Tá bom? Da mesma forma, se eu vou contratar um artista que só tem um empresário. Se o artista só tem um empresário, se ele tem um empresário exclusivo, eu vou licitar com quem, gente? Só se eu chamar um sósia. E o sósia, o povo vai me apedrejar se eu chamar um sósia, Compra o ingresso para ver o artista, chega lá, tá o imitador dele. Nossa, apanha bonito, No bom sentido aqui, se é que existe. Não dá. Não dá. Então, nesse caso, por não haver competição, a licitação do artista também seria inexigível. Tá bom? Nesse caso do fornecedor exclusivo, anota aí, você vai olhar o artigo 25, inciso 1, artigo 25, inciso 1, da Lei Velha, que é a Lei 8666, então anota aí com calma, artigo 25, inciso 1, da Lei 8666, e na Lei Nova, o artigo 74, inciso 1. Qual que é a Lei Nova? A 14.133. Repete, professor? Repito. Artigo 25, inciso 1, artigo 25, inciso 1 da Lei Velha e o 74, inciso 1 da Lei Nova. 74, inciso 1 da Lei Nova. A Lei Antiga, 8666, a Lei Nova, 14.133. Beleza? Então, a pergunta aqui. Falei de tudo isso para a gente voltar para a nossa pergunta. Vamos lá. Haverá dispensa de licitação com fornecedor exclusivo? Não. Haverá inexigibilidade. Inexigibilidade de licitação. Como ele fala dispensa, a pergunta está errada. Esse é o gabarito. Beleza? Uma pegadinha aqui, e por ser pegadinha, aumenta o meu índice de erros, que já vai para 18%. Mas uma pergunta tranquila, basta você conhecer as coisas. Tá bom, gente? Próxima pergunta, direito administrativo, posse de candidato. Então ele fala o seguinte, a posse de um candidato aprovado em concurso somente poderá ocorrer pessoalmente? Somente pessoalmente? Brincadeira, Somente pessoalmente? É claro que não. Por quê? Porque admite-se a posse por procuração específica, a posse por uma procuração que diga, estou autorizando o seu João das Couves a tomar posse em meu nome no cargo de administrativo tal da Polícia Federal. Pode.
Pode, imagina, por exemplo, né, você tem uma viagem marcada, a viagem dos sonhos. Né? Você vai perder a viagem, você, né, foi chamado ali para enfim, tomar posse. Não, você faz a viagem, né, liga para a chefia, combina e assume depois. Então a posse pode se dar por procuração específica, tá bom? A posse pode se dar por procuração específica. Olha a língua do professor travando, Tom Twister, né, nos termos do artigo 13, parágrafo 3º, 13, parágrafo 3º da Lei 812, que é a lei do Estatuto, né, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, a Lei 812, é a terceira lei, o terceiro eixo fundamental nos concursos da PF e das questões que nós levantamos. Lei na tela, olha lá, artigo 13, fala da posse, não é verdade? Que ocorrerá no prazo de 30 dias da publicação do ato de provimento. Na verdade, quando sai o nome no Diário Oficial, a sua nomeação, você tem 30 dias para tomar posse. E o parágrafo 3º fala que a posse poderá dar-se mediante procuração específica. Procuração é, na verdade, uma autorização que você confere a outra pessoa para praticar um ato em seu nome. Tudo bem? E a essa pessoa eu chamo de procurador. Procurador é alguém que me representa num ato específico, como é o caso aí da posse em cargo público. Ela poderá dar-se mediante uma procuração específica. O que é uma procuração específica? Que trata de um assunto só. Qual assunto? A posse. Beleza, gente? Só a posse nos cargos de provimento em nomeação, né? Posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, como diz o parágrafo 4º. Tranquilo aí? Então a pergunta agora você vai resolver. A posse de um candidato aprovado em concurso público somente pode ocorrer pessoalmente? Errado. Errado porque ela pode ocorrer por procuração específica nos termos do artigo 13, parágrafo 3º da Lei 812. Beleza? Nos termos do parágrafo 3º do artigo 13. Tranquilo aí, ó, pouca gente errando, vamos que vamos. E aí, mais uma perguntinha, né, a respeito agora do Bacen. O Bacen é uma autarquia, sim, o Banco Central do Brasil é uma autarquia. Tudo bem, a primeira frase está certa. E compõe a administração pública direta da União? Está errado. Uma autarquia compõe a estrutura da administração indireta, tá bom? Autarquia, administração indireta. Então você observa aí a pegadinha, né, pessoal? Administração indireta, a segunda parte está errada e aquela dica de ouro, não existe pergunta meio certa. Ou ela está toda redonda, ou ela está errada, ou ela não se aproveita, não é verdade? Então aqui a resposta é errada por conta de uma palavrinha apenas, né? Indireta da União. O que o concurso, a banca quer numa pergunta como essa? Testar a sua atenção. Não basta o raciocínio, mas a atenção, né? A pergunta só termina como acaba, é igual a jogo de futebol. Tudo bem? Então aí nós temos 14% de erros, um número elevado. E por que elevado? Porque a maioria não enxergou, né, aquela palavrinha equivocada ali. É raro, mas acontece com alguma frequência. Número 7, com relação ao direito administrativo. As penas aplicadas a quem comete ato de improbidade não podem ser cumuladas, uma vez que estaria o servidor sendo punido 2 vezes pelo mesmo ato. Mais uma pergunta canto da sereia, né? Uma explicação bonita para uma casca de banana evidente. Gente, a lei de improbidade administrativa ela prevê várias penas e elas podem ser aplicadas mais de uma por vez? Podem ser cumuladas? Podem, isso é texto da lei, né? Isso é texto da lei, vou mostrar para você, dá uma olhada só. Artigo 12 da LIA, artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429, tá bom? Olha ali o artigo 12, das penas. Independentemente do ressarcimento do integral do dano patrimonial ser efetivo,
das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações. Aqui, atenção total, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Eu posso aplicar uma sanção só dentre as previstas ou mais de uma. Ela pode ser isolada ou cumulativa. E qual é o critério? A gravidade do fato. Professor, mas quais são essas sanções? Aí depende do ato de improbidade. Eu tenho a explicação da lei nos incisos seguintes. Do mais grave para o mais leve. Do mais grave para o mais leve. Artigo 9º, mais grave, enriquecimento ilícito, perda de bens ou valores, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial e proibição de contratar ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou de crédito, por prazo não superior a 14 anos. Várias penas. Posso aplicar uma só? Posso. Posso, enquanto juiz, aplicar mais de uma? Posso. Qual é o critério? A gravidade do fato. Se for um fato muito grave, e incidente aí no artigo 9º, né, pelo 12, inciso 1, hipótese de enriquecimento ilícito, eu vou aplicar todas. Se é um fato mais leve, eu vou aplicar de repente ali, né, talvez só a multa, né? Isso vai depender do caso concreto diante de um juízo de razoabilidade, de proporcionalidade, de justiça do caso concreto, né? Bom senso, caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Logo, que você precisa saber aqui, que essas penas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, mais de uma. E aí ele fala que não podem ser cumuladas, está aqui, ó, não podem ser cumuladas, está errado, né? É claro que podem, né, ser cumuladas nos termos do artigo 12, tudo bem? Do artigo 12, caput da Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429. Nas estatísticas aqui, um pouquinho a gente errou, porque é uma pergunta bastante simples. Tudo bem, gente? Então, a resposta é errada. Número 8, vamos lá. Número 8, para delegado agora, tá? Um servidor público federal dispensou uma licitação fora das hipóteses previstas em lei. Ele tinha que licitar, mas ele dispensou e não tinha autorização para isso. O que motivou o Ministério Público a ajuizar uma ação de improbidade administrativa, imputando ao servidor a conduta do artigo 10, inciso 8, da Lei 8429. Artigo 10, inciso 8. Artigo 10, nós estamos tratando de lesão ao erário, de prejuízo ao erário, de prejuízo aos cofres públicos. Tudo bem? Porque o artigo 10, inciso 8, diz que constitui ato de improbidade qualquer ação ou omissão, cuidado aqui, tá? Atualmente só dolosa. Professor, mas ele está falando ou culposa. Sim, olha o ano da questão, 2013, né, amigo? 2013 não havia a lei atual, então a gente tem que explicar que a questão ela está levemente desatualizada, mas a gente tem que explicar para você. Hoje, o enunciado viria apenas com a palavra dolosa, tá? O inciso mudou. Eu vou até pegar aqui, ó. Vou voltar no artigo 10, inciso 8. Estou chegando lá nele, ó. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Atualmente, esse é o texto, tudo bem? Do inciso 8. Observe ali a redação dada pela Lei 14.230, que alterou substancialmente a Lei de Improbidade. Então, voltando à questão, ele cita o artigo cuja redação mudou, tudo bem, é o ano da pergunta, né? E aí ele pergunta, beleza, caso o MP não tivesse ajuizado a ação de improbidade, qualquer cidadão poderia ter ajuizado a ação de improbidade administrativa? Existe, em outras palavras, ação de improbidade subsidiária?
Não há. Quem é que pode propor a ação de improbidade? Cuidado aqui. Quem pode propor a ação de improbidade? O Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada? Cuidado aqui, MP ou pessoa jurídica interessada. A legitimidade, diz o Supremo, anota isso para sua prova, ela é disjuntiva, lembra de um disjuntor? Ou MP ou pessoa jurídica interessada. Disjuntor, ela é disjuntiva concorrente. Pode ser um, pode ser outro, ou um ou outro. Lembra do disjuntor de tomada, né? MP, pessoa jurídica interessada. MP, pessoa jurídica interessada. E por que eu chamo sua atenção? Mas chamo mesmo, tá? Olha só como está o texto da lei. Artigo 17 fala que a ação para aplicação das sanções da LIA será proposta pelo Ministério Público. Ele não fala da pessoa jurídica interessada. Mas observa que depois do artigo 17, você tem aqui, vide ADI 7042, vide ADI 7043. O que é ADI, professor? É ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo deu uma interpretação a esse artigo, dizendo não é só o MP, é o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada. Essa palavra "e" é uma conjunção aditiva, é Ministério Público mais a pessoa jurídica interessada. Em resumo, se você estudar a lei sem conhecer a jurisprudência, a decisão do Supremo, você erra a questão. Tá bom? É simples assim. Se você estudar a lei de improbidade hoje, desconhecendo as decisões do Supremo no tema 1199 e, sobretudo, nas ADI 7042, 7043 e na medida cautelar na ADI 7236, você vai errar a questão em concurso. Simples assim. Então, o que eu recomendo? Né? Que você esteja atenta às novidades jurisprudenciais, aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Se você quer se aprofundar sobre esse tema e estar completamente atualizado, completamente atualizada, o professor tem um e-book, tá bom? Eu tenho um e-book totalmente gratuito para você. Professor, como é que eu faço para obter o e-book? Simples, ele é gratuito. Você vai ao Instagram, né? Abre lá o direct e manda uma mensagem. Professor, eu sou o seu aluno, sua aluna do QConcursos. Eu vi a sua aula de administrativo para PF, né? E gostaria do e-book. Meu e-mail é esse. Deixa o seu e-mail, muita gente esquece, né? Aí o professor não tem como mandar, não tem sinal de fumaça, né? O Instagram não admite você anexar arquivos. Então eu preciso de um e-mail, qualquer um, você que manda, né? Para encaminhar esse e-book que, como eu disse, é totalmente gratuito. E vale a pena porque ele está atualizado até a última decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Tá bom, pessoal? Então, se você tem interesse, e eu altamente recomendo, né, em termos de improbidade, a leitura desse e-book, porque ele é um estudo em tabelas e ele traz essas novidades que você não vai encontrar na lei, porque a lei só faz referência às ADIs, né? Mas você precisa estudá-las, tá bom? Voltando aqui, então, para a nossa aula, cuidado com o artigo 17, cuidado com a leitura da LIA sem a compreensão dos julgamentos do Supremo, e aí voltamos aqui. Caso o MP não tivesse ajuizado a ação, qualquer cidadão poderia tê-lo feito? Não, porque improbidade é Ministério Público mais pessoa jurídica interessada. Logo, a resposta aqui é errado. Tudo bem? Errado não vale. E olha aqui, gente, olha aqui, 33% erraram, né? Imagine hoje quanto seria, né? Imagina na Copa. Pois é, a Copa é o concurso. E eu estou falando de concurso de delegado, tá? Gente que estudou direito e perde uma pergunta fácil. Uma pergunta fácil, tá bom? A próxima fala do controle, né? O controle da administração, que é a capacidade, a prerrogativa que a administração tem de verificar os seus atos, de corrigir os seus atos, de fiscalização e correção, ou de fiscalização e revisão, né? Isso chama controle, né? Você conhece alguma pessoa controladora? Não te deixa fazer nada, né?
Ah, professor, eu conheço o meu amigo lá e tal, tá no semiaberto harmonizado. Tô brincando, gente. Não. Tá com tornozeleira? Não, mas ele está sendo literalmente controlado, né? Eu tô brincando aqui, óbvio, brincadeira, tá? No âmbito da administração, como nós lidamos com interesses indisponíveis, né, interesses que não são nossos, mas que pertencem a toda a coletividade, eu falo da palavra controle, eu uso essa expressão controle. E o controle pode ser antes, durante e depois. Antes, durante e depois da prática do ato administrativo. Ah, professor, um controle então pode ser prévio, concomitante ou sucessivo. Ou posterior. Palavras bonitas, palavras diferentes para dizer. A administração pode fiscalizar antes, durante ou depois, em todas as etapas, né? Em todas as etapas. Eu comprei computadores para a administração pública, né? Quem sou eu? A administração comprou computadores para mandar para o pessoal da PF, né? Só computadores de última geração. Beleza, fez licitação, tudo certinho, adjudicou, homologou, tudo certo. Aí manda a nota fiscal. Quando eu olho a nota fiscal, não recebi ainda os equipamentos, tá? Quando eu olho a nota fiscal, eu vejo um problema. Lá está uma especificação errada, né? Está uma especificação errada. Em vez de ser um Core i7, está escrito um i5. Aí eu, opa, na licitação é i7 e aqui na nota fiscal está i5. Então vamos comunicar, vamos notificar a empresa que ela está mandando errado. Mas ela não mandou ainda, ela só emitiu a nota fiscal. Mas previamente, né, eu já efetuo o controle, previamente, entendeu? Então esse é um controle prévio. Controle concomitante, né? Tá lá, por exemplo, na merenda escolar, está distribuindo a merenda, né? Tem um contrato sucessivo ou produto de limpeza e você verifica um problema de especificação, problema de qualidade, de quantidade, durante a execução do contrato. Daí a palavra concomitante. Concomitante é durante, né? E depois, vamos supor que entregou os computadores, na hora que abre a caixa, vê lá que está errado. Vou pegar celulares, né? Era para ser a marca da maçãzinha, veio uma outra marca. Veio uma marca menor, uma marca, né, não tão assim valorizada, vai. Ou o celular não é aquele tão bom como deveria ser. E aí? Eu vou devolver enquanto estava, não vou assumir, assinar o recebimento de um produto que não atende às especificações do contrato, né? Aí, dito isso, feito esse panorama, eu vou para a questão. O controle prévio, anterior dos atos administrativos, é exclusivo da própria administração? Não, gente, aí que está. Né? Vamos supor que o Ministério Público toma conhecimento de um problema na licitação, né? Ainda não contratou, está licitando. O MP já entra com uma ação, né? Isso aconteceu recentemente em alguns shows, né? Shows milionários em municípios muito pobres. Eu não estou discutindo aqui se deve ou não ter show, se a cultura, etc. Não é esse o meu objetivo, pelo amor de Deus. Né? Estou falando aqui só que o Ministério Público tomou conhecimento, né? E antes que o show acontecesse, foi a justiça mandou cancelar o show. Esse é um fato que eu trago para a aula, sem fazer juízo de mérito. Então, o MP não acabou realizando um controle prévio? Sim. Quando o Tribunal de Contas também toma conhecimento, né, e manda suspender um ato administrativo antes que ele seja realizado, antes que ele seja concretizado. O Tribunal de Contas atuou preventivamente. O Ministério Público, nesse caso do show, atuou preventivamente. Então, o controle prévio desses atos administrativos é só da administração pública? É de competência exclusiva? Exclusiva é só ela? Não, está errado. Está errado aí, porque a palavra exclusiva torna o enunciado equivocado, tá bom? Errado aí, nas estatísticas nós temos 16% de erros. 16% de erros. Tudo bem, gente? Então vamos lá para a próxima, para a saideira, essa aqui de delegado também. De acordo com a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, né, uma das 3 leis principais do teu concurso,
Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal e quando conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, econômica, jurídica ou territorial, delegar parte de sua competência a outros órgãos. Aqui nós estamos falando da delegação de competência, né? Passar o exercício da competência para outros órgãos, né? Aqui nós temos texto de lei, mais uma vez texto de lei. Observe aqui o artigo 12 da 9784, né? Que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Um órgão administrativo e seu titular, se não houver impedimento legal, eles podem delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que não lhes sejam hierarquicamente subordinados. Quando for conveniente, em razão de circunstâncias técnicas, social, econômica, jurídica ou territorial, tá certo? Artigo 12 da 9784, reprodução aqui no enunciado, portanto, certa resposta, e nas estatísticas nós temos somente 12% de erros, porque as perguntas aqui não são difíceis, tá? A vantagem é que CESP e SEBRASP, no meu humilde entendimento, não tem perguntas tão difíceis, em direito administrativo. Tá? Não estou falando de outras áreas, de outras matérias. Estou falando do meu peixe aqui, estou vendendo meu peixe. Em direito administrativo, as perguntas são mais previsíveis, né? Por incrível que pareça. Claro, sempre lembrando que CESP gosta de jurisprudência, né? Que SEBRASP gosta de uma atualização, seguindo o estilo, mas tem bancas mais difíceis em administrativo, tá? FGV, a própria VUNESP tem dificultado nos últimos concursos, mas CESP nessa matéria tem sido relativamente previsível. Tá bom, gente? Com isso nós concluímos essa live. Eu quero aqui agradecer a sua participação, agradecer, né, a sua estada conosco aqui. Deixe seu like para que nós tenhamos assim um feedback, né, para que você de fato, de alguma forma agradeça tudo isso que foi feito. Eu peço, deixe o seu like aí no vídeo, tá bom? Comunique essa live ao seu amigo, à sua amiga, quem você sabe que está estudando. E caso queira o e-book, é só mandar o direct, @prof_Ferdinando Scremin. Meus agradecimentos mais uma vez à equipe da técnica, ao CEO do Que Concursos, o grande Caio Moretti, e aos coordenadores, professor Luiz Rezende e professor Ricardo Barogênio Baronovski. O meu abraço. Tchau, tchau.